estamos de volta com o programa Falando em Psiquiatria pela TV Itapuã, Canal 10 e também pela Rádio Itapuã AM todos os domingos à noite, com o Dr. Ricardo Zimmer, médico psiquiatra que atende Pato Branco e, claro, é o nosso convidado de todas as semanas para esse bate-papo informal, mas com muita informação para você que nos acompanha. O tema do programa de hoje é dependência química, dependência do álcool, dependência de outras drogas. No bloco anterior nós falávamos, Dr. Ricardo Zimmer, sobre a abstinência. Como pode ser detectada uma síndrome de abstinência numa pessoa dependente de álcool? Vamos pensar, Romeu, se a pessoa tinha uma quantidade X de álcool que ela bebia, se ela diminuir pela metade ou diminuir um tanto, o organismo vai começar a sentir falta daquela substância que anteriormente estava fazendo efeito no organismo. Então, o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele faz esse efeito no lugar de determinados neurônios que antes faziam, né? Porque o organismo é muito sábio. Se eu dou alguma coisa para ele, ele deixa de produzir. No caso, por isso que é o problema da dependência. A gente acaba tendo depois a vontade de usar a tolerância e desenvolve essa síndrome de abstinência, porque isso muda a neuroquímica do cérebro e nunca mais volta a ser a mesma. Os neurônios, uma vez eliminados... Uma vez dependente, sempre dependente. Na abstinência do álcool, a gente pode então ter desde sintomas leves de ansiedade, de irritabilidade, quanto a pessoa começar a suar frio, ter tremores, né, até convulsões, até aquela história assim de ver jacaré na parede, se sentir perseguido, achar que o equipo do soro lá, quando a pessoa está no hospital, é uma serpente que quer pegar a pessoa, né? Isso oscila, essa é a síndrome de abstinência do álcool. No dia a dia, a pessoa acorda de manhã cedo, está tremendo, está desconfortável, bebe, passa. Depois tem que beber mais um tanto para deixar de passar isso de novo. Isso não dá nenhum, é só para controlar o... É só para controlar. Não fica nem embriagado, digamos. Não fica. E isso que é importante, você vê um bafômetro de uma pessoa dessas, ela vai estar em níveis estratosféricos, que se a gente fosse ter aquele nível, estaria em coma, e a pessoa está dirigindo lúcida e orientada e completamente plena de si, porque a tolerância, ela desenvolve uma tolerância, ela aguenta muita quantidade de álcool. Eu já cheguei a ver pacientes que ingeriam 6 litros de destilado por dia. Imagina, isso é muito. Se a gente der isso para uma pessoa que não está acostumada a beber, vai para coma alcoólico, é possível que morra, né? Então, no álcool, é mais ou menos esses os sintomas de desconforto, né? Náuseas, tremores, ansiedade, suar frio, até isso vai num crescente, num contínuo, quanto altera a pressão, altera a temperatura. Então, a pessoa pode ter convulsões, coma e morte, em alguns casos mais graves. É muito complicado que essas pessoas com problema de álcool, elas não podem tomar benzodiazepínicos, que de uma forma geral são os faixa pretas, porque eles funcionam parecido com o álcool. Tanto que a gente troca o álcool pelo diazepam, que é um benzodiazepínico. Então a gente vai tirando depois gradualmente até o cérebro voltar ao equilíbrio natural dele. Mas se a pessoa voltar a beber, ela vai começar a ter problema de novo depois de um tempo. Então a gente tem que ter esse acompanhamento na abstinência, que é necessário se fazer num hospital, isso muitas vezes não dá para fazer em casa. Num caso, por exemplo, Romeu, se a gente for falar da nicotina, aquela questão que a pessoa diz que o cigarro acalma, não é que aquele nervosismo é da abstinência do cigarro. Não é que o cigarro acalma, o cigarro deixou a pessoa ansiosa, irritada, e ela para e vai fumar e fica tranquila. Acha que o cigarro acalmou, mas foi ele que produziu aquilo. Né? O cigarro dura de mais ou menos 2h30 a ação. Então é o tempo que ela vai ter que ir lá voltar a fumar para se sentir bem de novo. No cigarro, os sintomas de abstinência são, às vezes, choro, tristeza, irritabilidade, insônia, sonolência, varia muito de cada um, mas basicamente seriam esses. No crack, se a gente for ver, Romeu... Isso que eu ia perguntar. Joia. No crack, os sintomas de abstinência já são a fissura, o que os pacientes falam da instiga. Eles ficam extremamente instigados. E o crack, ele é tão devastador porque ele tem um tempo de ação muito curto, de 15 a 20 segundos.
e ele demora nem 5 segundos para fazer efeito. Então, a potência de condicionamento dele é muito forte. A maconha vai demorar de 20 a 40 minutos para fazer um efeito máximo e vai durar até horas o efeito, podendo ter uma meia-vida, ou seja, ela fica no corpo até 30 dias. Né? 30 dias. Então, é por isso que a maconha não dá essa... Ninguém tenta matar a mãe para pegar o dinheiro para ir fumar maconha, mas para pegar para crack ou cocaína, a vontade é muito grande, porque a droga tem esses mecanismos diferentes de funcionamento. Imagina, Romeu, que para a gente... imagina a felicidade que seria a gente ganhar uma maratona. Se treinaria no mínimo uns 6 a 10 meses, todo dia, e ainda se correria 42 quilômetros competindo com outras pessoas, né? Por horas. A pessoa consegue ter essa gratificação, que demoraria tanto tempo, ali com uma bucha de 10, 20 reais mais ou menos, que vai durar, que vai fazer esse efeito por 15 a 20 segundos, de uma forma muito intensa. Porque existe o sistema mesolímbico, que isso é um local dentro da nossa cabeça que toda vez que, por exemplo, a gente está apertado, vai no banheiro, se alivia, acende lá. Quando a gente está feliz com alguma coisa, acende aquilo. Então, toda forma de gratificação acende esse mecanismo de gratificação. E as drogas, elas vão ali e acendem aquilo de graça, né? Então, quando a gente coloca um eletrodo, por exemplo, na cabeça de um ratinho, e ele descobre que apertando uma alavanca liga esse local no cérebro, ele fica compulsivamente apertando a alavanca para deixar aquilo ligado, porque é muito gratificante. Então, todas as drogas, elas agem ali, de um jeito maior ou menor, mas todas agem. Então, usar droga é bom, dá uma gratificação, só que o custo a médio e longo prazo é muito grande. Então, esse que é o problema, a gente tem que tirar uma coisa que é quase como se fosse um doce da mão da criança, né? E a pessoa depois lidar com a falta que aquilo faz. Crack, por exemplo, nós sabemos que é uma droga que infelizmente está ganhando uma proporção absurdamente alta nas grandes capitais, nas cidades do interior, Pato Branco, por exemplo, e outros municípios menores. Qual é o futuro de um usuário de 16, 17 anos que está afundado no crack? Vai depender muito, Romeu, da estrutura que ele tem de família e da estrutura que ele tem pessoal, como é que ele lida com as emoções, o que ele entende de mundo, quais são os traços de personalidade. Existem pessoas que têm uma predisposição maior a buscar a droga do que outras, então isso vai influenciar muito no futuro deles. De uma forma geral, existe tratamento para isso, e também a disponibilidade do tratamento pode ser um grande fator que vai fazer a diferença a médio e longo prazo para essas pessoas. Então, a diferença às vezes é o quanto que a pessoa é teimosa em tentar melhorar, né? Algumas pessoas nunca vão parar de usar, infelizmente, a gente sabe. E o problema das drogas sempre será presente, sempre foi presente na história da humanidade e continuará sendo, né? Então, o futuro disso, o que eu penso... Uma morte breve? Sim, possivelmente. Ou um período em que a pessoa fica completamente fora de si, Isso. com danos irreversíveis? Legal que você falou isso, Romeu. Por exemplo, a maconha induz 8 vezes mais surto psicótico. Ou seja, ficar fora da casinha, ficar louco, né? Para a gente ter uma dimensão disso, o câncer de pulmão é só 4 vezes mais influenciado por tabagista. Então, uma forma da gente... imagina se legaliza uma maconha. Nossa. A gente já tem dificuldade de tratar um surto psicótico. Com as pessoas usando mais maconha, a gente vai ter mais surtos. Como é um surto psicótico? O surto psicótico é aquele rompimento com a realidade. Por exemplo, eu posso começar a enxergar ET, achar que estão me perseguindo, que, sabe, alguém passou na rua na frente da minha casa, estão me vigiando, né? Geralmente isso é mais ou menos um surto psicótico. Eu não consigo ligar a minha mente com a realidade, eu perco essa conexão, né? A maconha faz isso 8 vezes mais em quem tem predisposição.
Então é um dano muito grande. O crack, ele traz alterações na neuroquímica do cérebro irreversíveis para o usuário. O cérebro da gente, Romeu, termina de amadurecer em torno dos 25 anos, 30 anos de idade. Imagina de alguém com 16 anos usando o prejuízo que isso é. Nunca mais vai voltar a ser igual. Então é necessário que a pessoa mude radicalmente o estilo de vida, né, para conseguir lidar com esse contato que ela teve com as drogas. Que soluções a psiquiatria tem? A gente pode pensar, Romeu, então, assim, o que é mandatório para o tratamento das dependências químicas é psicoterapia. Daquilo que a gente falava no bloco anterior. É um epifenômeno, é a ponta do iceberg a usar droga, porque existem outras coisas por trás ali. Não é culpa da mãe, não é culpa do pai, não é isso. Às vezes é a carga genética, é o jeito que a pessoa sente as coisas que faz com que ela acabe tendo uma tendência maior a usar as substâncias e a causar isso a dependência delas, né? Então, a psicoterapia ajuda nisso, a mudança do estilo de vida, que é mandatório se fazer, a pessoa vai ter que mudar o estilo. Muitas medicações podem ser usadas para estabilizar o humor da pessoa, fazer com que ela consiga lidar melhor com esses ímpetos, né? Geralmente são pessoas que buscam muito estímulos, aventuras, e com isso acabam se expondo mais a essas ameaças e tendo então as complicações dos problemas. Uma última pergunta, doutor Ricardo, a dependência química, tanto do álcool ou de outras drogas, dá para nós considerarmos que ela cientificamente seja comprovada, que seja genética? Se um pai era dependente de álcool ou de drogas, o filho terá uma tendência? A tendência terá, com certeza. Agora, se ele vai desenvolver ou não, são outros fatores que estão relacionados a isso. Mas existe uma influência genética super forte. Assim, é uma influência muito, muito, muito grande. Então, se a pessoa tem familiares com problema com álcool, assim, tem que ficar com a pulga atrás da orelha, porque ela vai possivelmente ter problemas com a bebida também. Se ela usar. Se ela não usar, né, possivelmente não terá. Bom, dependência química foi o tema do programa Falando em Psiquiatria desta semana. Doutor Ricardo, gostaria que o senhor deixasse o seu e-mail. Eu sei que o nosso tempo é curto e muitos telespectadores e também ouvintes da Rádio Itapuã, telespectadores da TV Itapuã Canal 10, ficam com aquelas dúvidas. Então eu sei que o senhor coloca à disposição o e-mail, o telefone para contatos e ele será respondido com certeza. Esse é um assunto tão rico que a gente poderia ficar falando semanas e não ia se esgotar. Então, para as pessoas que tiverem alguma dúvida, podem me mandar e-mail pelo rjzimmer@ig.com.br ou ligar no 3224 1540, que eu me coloco de prontidão para poder dar as respostas às dúvidas que surgirem. Muito obrigado mais uma vez, doutor Ricardo Zimmer. Tenha uma ótima semana. Igualmente, o Romeu, muito grato também. Muito obrigado a você que nos assiste pela TV Itapuã Canal 10 e você que nos ouve pela Rádio Itapuã. Esse é o programa Falando em Psiquiatria, uma proposta diferenciada da Guerra Comunicações para que você possa saber um pouco mais da ciência que cuida da nossa mente, da mente humana. Um abraço especial para você e até a próxima semana.